que a Márcia chamou, que já está quase 10 anos ao meu lado. Eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, eu queria que os nossos ouvintes entendessem que, como representante de classe, muitas vezes a gente se exalta na luta pelos direitos, mas não temos nada contra ninguém, nós temos contra os problemas e contra os fatos. Então eu quero deixar aqui em especial para você, irmão. O Salmo 126, no versículo 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu encerro contando uma história de um lobo. Um lobo, ele olhava todo dia sobre a montanha e via um ajuntamento de ovelhas. E ele tinha um desejo de se tornar uma ovelha, porque as ovelhas dormem juntos, elas se esquentam juntos, mas os lobos não. Quando estão com fome, uns matam o outro, são carnívoros. E um dia morreu uma ovelha. E esse lobo então pegou aquela pele de ovelha e se vestiu como uma ovelha, e ele ficou como se fosse uma ovelha e foi tentar viver no meio das ovelhas. E ali, no meio das ovelhas, ele dormiu com elas, mas as ovelhas foram comer capim. Imagina lobo comer capim. Aquele capim desceu rasgando o seu estômago, rasgando. E a ovelha tem 3 estômagos, ela remói. Na hora de dormir, ele deitou com as ovelhas e ele não conseguiu dormir, porque a comida ficava remoendo e ele não dormiu. No segundo dia ele levantou também, foi comer capim. Era o sonho dele se tornar uma ovelha. Ele aguentou 1 dia, 2 dias, 3 dias, com 1 semana ele não aguentou mais. Então ele saiu e correu para bem longe, tirou aquela pele de ovelha, gritou como lobo, uivou como lobo, gritou. O primeiro animal que passou, ele pegou e rasgou, tirou o sangue, comeu. E aí depois, com a pior das ressacas, com a ressaca moral, ele vestiu a sua pele de ovelha e voltou cabisbaixo para o meio das ovelhas. E naquela noite ele chorou muito. Ele falou: Deus, eu queria tanto ser uma ovelha. As ovelhas se cuidam tão bem, não se matam, não são carnívoras, se esquentam. Mas a minha natureza é de lobo. Eu tento ser uma ovelha, mas eu não consigo mais do que 1 semana. E ele chorou muito naquela noite. Ele falou: Deus, eu sou um homem que sou frustrado, porque queria ser de um jeito, mas eu sou de outro. E ele dormiu um sono diferente. Quando acordou no outro dia, ele acompanhou suas colegas ovelhas para comer o seu capim. Mas naquele dia o capim desceu com um gosto diferente. Ele comeu o capim, achou que estava diferente. Na hora de dormir naquela noite, aquele remoer das ovelhas não o atrapalhou. Ele dormiu o melhor sono da sua vida. Ele acordou no outro dia e viu que alguma coisa tinha acontecido. Ele então correu para o lago, e no espelho do lago ele começou a procurar as amarras, onde ele escondia as amarras que mostravam a pele de lobo debaixo da ovelha, e não conseguiu. E ele começou a chorar e falou: Deus, o que aconteceu? E aí diz a história que Deus olhou e disse: olha, o grande problema do ser humano é que a nossa natureza é de lobo. A nossa natureza é inclinada para o mal. A nossa natureza é inclinada para as coisas da carne. Nós muitas vezes nos vestimos como ovelha, vamos para a igreja, cantamos, pulamos, choramos, nos emocionamos, mas a todo momento a nossa natureza de lobo tenta voltar. E esse é o grande desafio. Não é vestir uma roupa de ovelha. Nós podemos mudar de roupa, de religião, de local, de cidade, de comportamento. Mas se não houver o grande milagre, que é o milagre de transformar a natureza que existe em nós, de lobo, numa natureza de ovelha, a gente não muda de vida. E é por isso que a gente vê algumas pessoas frustradas, algumas pessoas angustiadas. Hoje existem um grande número de crentes sofrendo com depressão, em psiquiatras, em psicólogos, às vezes buscando respostas e não conseguem, porque o nosso desafio é buscar talvez um dos maiores milagres depois da salvação, que é o milagre de transformar a nossa velha natureza numa natureza nova e nos tornarmos ovelhas. Aí sim, vamos viver melhor, vamos ser mais felizes e não vamos permitir que uma coisa aconteça,
que é o esfriamento da fé. Eu costumo dizer, eu sou professor de teologia no seminário, eu digo para meus alunos que o grande problema do cristão é quando o intervalo entre uma experiência de um cristão, uma experiência sobrenatural, aquela particular entre ele e Deus, e outra fica longe demais. Aí a nossa fé começa a ficar velha, a gente começa a se tornar religioso, a gente vai para a igreja porque é o dia de ir para a igreja, a gente se acostuma, então a gente deixa de ser adorador para ser um frequentador de igreja. E aí nós temos que orar para que a cada dia nós tenhamos novas experiências. Sabe aquela experiência pessoal entre você e Deus? Quando você chega na igreja, a igreja às vezes tem 2, 3, 4, 5 mil, ou tem apenas 10 pessoas na igreja, e tem alguém falando ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas parece que naquela hora não tem ninguém, só tem você ali. E aí você fala, não, aquela palavra é para mim. E a gente esquece que tem mais 4 mil pessoas ao lado, talvez com os mesmos problemas, com a mesma necessidade, mas naquela hora o Espírito Santo está falando com você. É como se Deus dissesse, eu te trouxe aqui para falar com você e te escolhi para falar no particular. Então a nossa oração nesse fim de programa, o nosso desejo é para que nós possamos, nessa semana que vai se iniciar, termos novas experiências com Deus, para que a nossa fé não fique velha, seja renovada, e aquela chama que arde em nosso coração, ela possa nos acender. Essa noite eu passei a noite quase toda mandando mensagem para alguns dos senhores, os irmãos mandando mensagem, eu fiquei com a minha esposa orando, a gente está vivendo um momento de restauração muito gostoso da nossa vida, e nessa madrugada eu tive a minha experiência pessoal. Eu saí derrotado de uma campanha eleitoral, mas Deus falou comigo, eu sou aquele que entra no meio do caos e transforma o caos em vitória. Talvez se eu tivesse sido vitorioso lá, eu não estaria sendo vitorioso na restauração que Deus está fazendo na minha família, no meio dos meus filhos, da minha esposa, no meu casamento. Eu digo isso para você, ouvinte, que Deus é especialista em agir no meio do caos. E no meio do caos, Ele continua fazendo coisas grandes, porque Ele é Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Uma boa semana para você e Deus te abençoe.